É um prazer estar aqui, galerinha do sexto ano. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, tá? O nosso assunto de hoje, ele começa lá na página 104. É interessante que vocês dêem uma lidinha na página 104. Unidade 4, relevo continental e agentes internos. Vou ligar aqui o nosso reloginho para a gente não ultrapassar o tempo, né? Na vez passada a gente ultrapassou. Ok. O interior da Terra, né? Nós falamos na semana passada que a Terra tem as suas camadas. Entre as camadas da Terra nós vamos ter o magma. Que o magma ele está em constante movimento. Então esse movimento do magma faz com que se movam as placas tectônicas, tá? Esse movimento do magma também emite pressão. E essa emissão de pressão faz com que, em alguns locais, entre as placas tectônicas, o magma encontre fissuras ou rachaduras. E quando o magma encontra essas rachaduras, ele começa a subir. Por quê? Porque tem uma pressão. É como se tivesse alguma coisa empurrando lá no interior da Terra. E aí essa pressão ela vai fazer com que o magma vá subindo. O que tiver ali também está subindo. Então vai formando como se fosse uma espécie de morro, uma montanha. E aí, se essa fissura, né, se o magma tiver essa pressão suficiente, ele vai formar um vulcão, tá? Então na página 104 e 105, nós vamos ter aí a formação, né, de vulcões, tá? Tem aí o esquema mostrando como é que se forma, né? Então, o magma pressiona, todo aquele relevo ele vai subir, vai se formar uma montanha, isso aí leva anos e anos, muitos anos. Se forma a montanha, se o magma tiver muita pressão e tiver a fissura, essa montanha vai se abrir e vai sair o magma, né? O magma ele vai sair através da erupção vulcânica, ok? Página 104 e 105. Lá na página 106 vai ter o percurso 13. Percurso 13 vai falando sobre as formas de relevo. O que é o relevo? Nós já falamos sobre isso. O relevo são as formas da Terra. Relevo são as formas da Terra. Então, as formas que a Terra tem. Então, se você sair de casa, se você estiver viajando, você vai viajar e você vai ver que a Terra não é totalmente plana. Se você for para a praia, muitas vezes você sobe uma parte, depois desce. Então, isso são as formas de relevo. Forma de relevo vai ter, nós vamos ter 4 principais, tá? Então, algumas formas vai ser arredondadas, outras vai ser picos, mas são 4 as principais. Montanhas, planaltos, planícies e depressões. Quais são as 4? Montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá? Montanhas são elevações bem altas. Então, embora o Brasil ele tenha lugares que são bem altos, com mais de 1000 metros de altitude, no Brasil a gente não tem montanhas. Nós vamos ter montanhas em outros países, né? No Chile nós vamos ter montanha, na divisa entre Europa e Rússia nós vamos ter montanhas, e isso aí vai chegar a 7.000 metros, olha só, de 1.800 metros, 2.000 metros de altitude, 7.000 metros de altitude, nós vamos ter montanhas, tá? Com mais de 7.000 metros, tá? Nós vamos ter o seguinte, tá? Nós vamos ter o que? Nós vamos ter as montanhas são elevações gigantescas, bem altas, tá? Depois nós vamos ter o planalto. Os planaltos são áreas de superfície terrestre menos elevadas do que as montanhas. Vai ter lugares planos, e os planaltos a gente vai até conhecer. Olha só, planaltos ele vai se dividir em 3: serras, morros e chapadas. Aqui no Ceará, nós vamos ter muitas áreas de planaltos, né? Vamos ter o maciço de Baturité,
né? Nós vamos ter aqui o maciço da Uruburetama, tá? Então, serras, né? Nós vamos ter Serra de Guaramiranga, que é muito conhecido, que as pessoas... Então, lá são serras, tá? Então, vai ser superfícies que você vai subir, não vai ser tão alta como montanhas. E aí, permite ali que as pessoas morem, né? Até tem acessos difíceis, mas as pessoas conseguem esses acessos, tá? Então essas são as montanhas, as serras. Os morros são elevações mais baixas do que a serra e têm as suas ondulações, a sua maneira de ser, né? Nós vamos ter uma cadeia de morros, nós vamos estudar no próximo ano, 7º ano, nós vamos estudar sobre os mares de morros, que é na região sudeste. Aí nós vamos ter foto. Aqui no livro de vocês, nós temos fotos, né, de morros. E nós vamos ter chapadas. Chapadas, elas são superfícies que nós vamos ter as escarpas, ou seja, umas subidas, e em cima, lá na chapada, ela vai ser plana. É como se fosse uma mesa. Vai ser uma mesa, né? Vai ter área plana e depois vai ter a áreazinha que desce, né? Que é baixa, tá? Então essas são chamados, são relevos. Eles estão dentro dos planaltos e esse relevo é chamado de chapada. No livro vocês têm, né? Chapadas são extensas superfícies horizontais do relevo que apresentam topo plano e borda de escarpa, tá? Então nós vimos montanhas que são grandes, vai ter grandes elevações. Nós vamos ter planaltos, tá? Que nós vamos ter, né, os planaltos, eles vão ser áreas elevadas, mas não tão altas, que vai se dividir em 3, serras, morros e chapadas, tá? Nós vamos ter também as planícies, que são áreas mais ou menos planas. Então, Fortaleza é uma área de planície. Nós vamos ter áreas que vai subir, alguns lugares vai ser mais alto, outros lugares mais baixo, mas é planície, não é tão alto, não é como uma serra, não é como um morro que você vai subir, né, que tem uma altitude, né, maior. Então, ali nós vamos ter uma altitude 0, que é o nível do mar, né, já nas proximidades da praia, e aí nós vamos subindo ali na escola mesmo, já vai ter mais de 100, né, de 100 metros de altitude, tá? Então, nas planícies, né, então Fortaleza é uma área de planície, né, planície litorânea, tá? As planícies, nós vamos ter planície marítima, planície costeira, e nós vamos ter as planície marítima ou costeira, né, nós vamos ter as continentais e as planícies de montanhas, né, ou seja, mesmo a pessoa subindo lá na montanha, vai ter lugares planos. Então, não quer dizer que lá na montanha não tem planície. Você subiu, conseguiu subir a montanha, chega em um determinado local, tem um lugar plano, é a planície, tá? Planície, vamos lá, planície são áreas mais ou menos planas, tá? Então você chega num local, vai ter aquela áreazinha plana, aquela área de planície, ok? No livro de vocês também nós vamos ter os exemplos, as fotos. Página 110, nós vamos ter as depressões. O que são as depressões? São áreas que são mais baixas do que as áreas ao seu redor. Nós vamos ter uma área alta, uma área baixa, né? Aí vai ter uma área alta de um lado, uma área alta do outro. Área alta, uma área alta. E no meio vai ter uma área baixa, tá? Então, alto, alto, baixo. Nessa parte baixa é considerado uma depressão, ou seja, áreas mais baixas que as áreas ao seu redor. Alto, alto, a áreazinha baixa, né? Vamos aqui, pronto, essa área baixa aqui, tá? Pegando aqui o livro, ó. Alto aqui, essa área baixa é como se fosse uma depressão. Então, depressão são áreas mais baixas que a área ao seu redor. E a depressão, nós vamos ter 2 tipos de depressão. Depressão absoluta e depressão relativa. Depressão absoluta, quando essa área mais baixa, ela também é mais baixa do que o nível do mar. Então, existem poucas, né, que são assim.
áreas mais baixas que a área ao seu redor, mas que não é mais baixo que o nível do mar, são as relativas. Então vamos dizer que você foi para um determinado local, foi para a serra, algum lugar, e ali na serra você vai ver alto de um lado, alto do outro, e vai ter uma área que é bem baixa. Então aquela área que é bem baixa é uma depressão. Então depressão são áreas mais baixas que as áreas ao seu redor, tá? Depressão relativa, ela é mais baixa do que as áreas ao seu redor, mas também ela não é mais baixa do que o nível do mar. Quando é mais baixa do que o nível do mar, chama-se depressão absoluta. Ok, pessoal? Então, a gente tem atividade no nosso caderno. Atividade eu vou enviar para vocês. Vocês vão copiar essa atividade no caderno, tá ok? E aí você vai organizando as atividades, tá? Nessa semana eu vou mandar todas as atividades para que você confira se você fez a atividade direitinho, todas elas. Coloca lá na sequência, coloca em ordem e aí depois a gente vai pegar essas atividades, todas elas, vamos juntar todas e vamos fazer a correção, vamos fazer as observações, tá certo? Um abração para vocês, estamos terminando aqui o vídeo, tá? Não esqueça de fazer a atividade, mande para o meu privado, ok? Um abração, tchau, tchau, fui.